Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a nossa videoaula falando sobre engenharia econômica. Viemos, durante esse tempo, falando um pouco sobre a gestão e análise de investimento. E viemos tratando assuntos sobre inflação, taxa, o que é fluxo de caixa. Então, hoje eu estou aqui para trazer para vocês o que é engenharia econômica. Porque nós temos que trabalhar com a gestão e análise de investimento. No decorrer das videoaulas, eu tratei com vocês a respeito da importância de você entender o mercado, de entender quais são as projeções que você vai fazer para o futuro. Nós sabemos que tem investimentos a curto, médio e longo prazo, porque é importante saber o que está acontecendo na sociedade ao nosso redor, porque o dinheiro que você vai empregar, o trabalho que você vai empregar, e até mesmo as pessoas que vocês vão empregar. Então, tudo isso tem que ter um retorno, tem que ter ali para vocês, sim, realmente esse retorno, mas que ele valha a pena. Então, eu vou tratar hoje com vocês o assunto da engenharia econômica, falar um pouco para que serve, quais são os objetivos, por que ela é constituída. Vou fazer a utilização de sites da internet, porque como nós estamos em um formato diferente de aula, com essa abordagem muito mais simplificada, então eu vou trazer para vocês um apanhado geral, trazer alguns exemplos e para manter o foco principal do tema e ser uma coisa mais fluida, de fácil entendimento. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e, à medida, eu vou falando no decorrer do tempo. Então, estou fazendo uso desse blog Conexão Carreira, que é da faculdade do Grupo Etapa, ok? Então, eu trouxe aí para vocês, porque é um tema que nós vamos trabalhar e nada melhor do que com fontes confiáveis, por assim dizer. Então, engenharia econômica. Por que é uma área tão promissora? Então, a engenharia econômica é uma importante área da engenharia de produção, que, por meio da matemática financeira, disponibiliza ferramentas para a tomada de decisão com base em análise de custo, riscos e investimentos, sempre de acordo com o valor do dinheiro no tempo. Então, vejam que é importante, de fato, a engenharia econômica, porque junto com a engenharia de produção e a matemática financeira, eles analisam qual o melhor custo, risco, benefício para aquele seu dinheiro empregado e o tempo que vai demorar para empregar esse dinheiro. Por quê? A engenharia de produção, ela tem que ser bem alinhada, porque você não pode ter desperdício e você não pode ter estoque que vá se perder. Então, na engenharia de produção, você vai ter que seguir à risca todo o planejamento. Se é para construir 10 casas, qual o material necessário para a construção de 10 casas? Sendo que o material vai ser propriamente para a construção de 10 casas, tendo um adicional, porque se caso haja alguma eventualidade, uma casualidade, tem esse adicional que já está dentro do que foi planejado. Por exemplo, você está construindo 10 casas, precisa de 12 placas de gesso, só que desses 12 você coloca ali 14. Essas duas a mais é caso alguma placa venha quebrar com o manuseio. Outro exemplo é camisas. Já vem com a quantidade de botões, mas chega a determinado momento que algumas camisas vêm com 2 até 3 botões extra. Justamente para, se caso algum desses se percam, ter esse adicional que já vem com a peça. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês se constitui a engenharia de produção. Vejam que tudo é milimetricamente pensado. Aqueles botões da camisa não vêm por acaso, vem pensado, ok? E não é de graça.
o preço dele já vem incluso dentro do valor final. Por isso que fala aqui que a engenharia econômica é ligada à engenharia de produção e à matemática financeira, porque não existe nada de graça, não tem descontos. Na verdade, tudo isso já são planejamentos calculados e que podem ser feitos, porque eu não vou colocar um produto que custa R$ 1.000 numa Black Friday, vou colocar esse mesmo produto por R$ 500. Então, esses outros R$ 500 que eu estou deixando de pagar, eles vão ser repostos em algum outro produto dessa empresa que eles venham a tirar ali, seja ou no juros, seja no parcelamento, em algum lugar ele vai tirar, porque nada é dado de graça nem tirado de graça. Então, de forma geral, essa área de engenharia econômica é responsável por estimar, estimação, formulação e avaliação dos resultados econômicos, para definir alternativas de crescimento para as empresas. Por isso, são usados conjuntos de técnicas matemáticas que facilitam a comparação econômica. Isso aqui não precisa ter medo desse tema. Utiliza-se técnicas matemáticas, por exemplo, soma, subtração, multiplicação, divisão. São técnicas matemáticas. Você vai utilizar também frações, porcentagem, cálculo de área, cálculo de perímetro. Tudo isso são técnicas matemáticas. Por quê? Se você vai implementar uma loja em algum lugar, você vai precisar saber quantos metros quadrados aquele espaço tem. Se você vai vender alimentos, ou se você vai vender. Não, vou utilizar alimentos. Se eu vender alimentos, então, qual vai ser a dosagem, a pesagem? Quanto vai ser o que você vai comprar, o que você vai vender? Então, percebam que tudo tem que ser muito bem pensado. Por exemplo, eu estava assistindo no YouTube alguns canais de cafeterias norte-coreanas. Não, desculpa, sul-coreanas. Cafeterias sul-coreanas que oferecem uma infinidade ali de, no caso, bebidas, batidas. O que mais sai é o café americano, que nada mais é que café gelado. Então, quando eles vão preparar as bebidas, tem uma balança. Porque ali a quantidade que vai ser colocada na balança representa um valor. Aquela mistura que vai ser feita, o tempo de batida, tudo aquilo ali é cronometrado, porque no final vai gerar um custo, vai gerar ali uma medida e tem que sair conforme combinado. Porque se caso a pessoa que for preparar a bebida não tiver aquelas medições, não tiver o tempo cronometrado, possa ser que ela coloque a mais para uns e menos para outros. E possa ser que aquele estoque termine antes do planejado ou que fique muito tempo e que venha até se perder. Por isso que eu falo para vocês, porque parece coisas simples, mas é algo que tem que estar alinhado. Então, se eu tenho a minha empresa e eu digo assim, eu vou construir 10 casas, então eu converso com o setor financeiro. Eu tenho condições de adquirir material para construir 10 casas. Então, o setor financeiro vai dizer, você tem condições de construir 10 casas mais uma, ou seja, seriam 11 casas. Mas dentro do meu planejamento original seriam 10 casas. Mas o financeiro disse que eu posso ter 10 mais uma. Ele não disse 11, ele disse 10 mais uma, porque é uma possibilidade que eu possa realizar. É uma projeção, não quer dizer que eu vá entender uma diferença, porque se eu dissesse 11, é com certeza que eu vou fazer. Mas eu disse 10 mais uma, porque não é certeza que eu vá fazer essa uma. Então, isso é para exemplificar que a engenharia econômica, a engenharia de produção e as técnicas matemáticas, elas estão juntas
justamente para possibilitar que não haja desperdício, que não haja perca de material, para que aquele custo seja calculado e que tudo dê certo. Por exemplo, se você compra gás de cozinha na sua casa e ele tem que durar um mês, 30 dias fechado, são aqueles 30 dias. E para fazer durar os 30 dias, o que você comumente faz? Cozinha determinados dias da semana, cozinha determinado tipo de alimento com determinado tipo de panela, em determinada quantidade de tempo. Se por acaso haja momentos em que você cozinhe ou prepare alimentos ou faça algo que seja fora do que você já tinha estipulado, provavelmente esse gás vai acabar antes dos 30 dias. O que vai sair fora daquilo que foi planejado por você. Bem assim são as empresas. Imagine um restaurante, uma grande cafeteria, que ele fez o fechamento, não, o planejamento daquele mês. O estoque é esse, o armazenamento é esse, tem que fazer esse. São X quantidades de pratos, X quantidades de cliente, funcionário, atendimento, tem que ser de tal hora a tal hora, tem que ser rápido, tem que ser ágil. Então, ele já tem tudo calculado e cronometrado. Se caso haja algo que saia desse planejamento, vai ser um prejuízo certo. Por isso, eu falo aqui, é um campo muito importante e nós vamos conhecer a engenharia econômica pelas possibilidades de emprego no mercado de trabalho. Então, de fato, o que é a engenharia econômica? A engenharia econômica ela é uma carreira que usa as técnicas da engenharia para avaliar o valor de serviços e mercadorias para a tomada de decisões de investimentos em empresas de diversos segmentos. Ela é importante para quem precisa resolver problemas de forma técnica e, por isso, pode ser aplicada tanto em organizações privadas quanto em instituições públicas. Além de ser uma matéria do curso de engenharia de produção, ela é imprescindível para a área, em função do seu potencial de gestões econômicas, de investimentos, de custo e de riscos. Por isso, a engenharia econômica se baseia também na matemática financeira, para analisar sistematicamente fatores econômicos e transformá-los em estratégias para a solução de problemas. Assim, a engenharia econômica é uma área essencial para otimizar, reduzir ou maximizar custos de uma empresa. Essa relação econômica é uma abordagem muito usada para problemas modernos. Ok? Então, o que é a engenharia econômica de fato? Como vocês viram, ela é uma carreira que se utiliza das técnicas de engenharia para você avaliar e dar sentido a serviços, a produtos para as empresas de forma mais técnica. Essa de forma mais técnica é de forma mais precisa e não tem margem para erros. E que se tiver erros, esses erros já estavam dentro do planejamento. Imaginem que a engenharia econômica é como se fosse o planejamento de uma viagem. Você leva o carro para revisão, você abastece, você prepara as suas malas, você pega tudo e vai para o seu destino. Só que quando chega no meio do caminho, o pneu pode furar, pode faltar combustível, pode dar dor de barriga em alguém, pode perder a chave, esquecer alguém em algum lugar. Então, imaginem que tudo isso fosse previsto durante a viagem. Então, se o pneu furou, você tem um reserva e tem a ferramenta para trocar o pneu. Se alguém passou mal durante a viagem, você já tem ali um saquinho de emergência, você já tem um remédio para poder contornar a situação. Se aconteceu algo como se chover,
Então, você já tem ali um lugar para ficar, você já tem um guarda-chuva, enfim. Imaginem que essa viagem tem todos esses riscos, mas que você se preparou para eles. Então, essa preparação é o que a engenharia econômica se propõe dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Então, a empresa vai vender, então, carros. Mas a empresa colocou no planejamento que esse carro pode ser suscetível a erros. Quando acontece isso, são os recalls, quando aparecem em comerciais na TV. Então, porque é algo que já foi previsto pela essa empresa de produção de carros. Então, ela já previu isso e já se preparou para, se caso acontecer, ela já ter todo o equipamento pronto para receber e consertar o problema. Basicamente, é o que a engenharia econômica faz. Ela é um planejamento organizado, onde você toma melhores decisões, sabendo como se preparar diante das situações. Se você fez um investimento numa empresa A, mas você sabia que tinha um risco de ganhar ou perder, mas mesmo assim você fez porque você se preparou e você sabia que mesmo que você tivesse prejuízo, você teria de onde ressarcir esse prejuízo. Então, basicamente, a engenharia econômica se classifica dessa forma. Então, vamos conhecer algumas diferenças entre áreas que se relacionam com a engenharia econômica. Gestão econômica é uma forma de administração por resultado. O objetivo é melhorar a produtividade e a eficiência operacional, sendo totalmente voltada para a competência empresarial, que se concretiza para a otimização dos resultados econômicos. Gestão de custos. A gestão de custos está envolvida em todas as fases do processo produtivo. Os valores podem ser definidos genericamente como sendo a medida, como sendo a medição econômica dos recursos adquiridos para aquisição e venda dos serviços e produtos da empresa. O esforço do gestor de custos sempre está voltado para minimizar os gastos, de forma que o produto possa ser concluído nos limites das despesas previstas e seja disponibilizado no mercado em uma posição competitiva. Então, a gestão econômica, ela foca muito no resultado. Como eu disse para vocês, a engenharia econômica, ela é um planejamento para, se caso algo aconteça dentro da empresa, houve um prejuízo financeiro, você sabe como contornar essa situação. Teve um prejuízo de 100 mil, mas isso já estava dentro do planejamento e eu vou recuperar vendendo tal produto, tal serviço ou pedindo um empréstimo, uma instituição financeira. Aí vem a gestão econômica, ela foca no resultado, ou seja, depois que tudo isso aconteceu, qual foi o saldo final? Então, ela busca, através do saldo final, observar se a produtividade ela correspondeu com essa resposta rápida ou se precisa melhorar. Vocês veem que o foco dela é voltado para a produtividade, para o resultado satisfatório, para que se tenha eficiência nas operações. E tudo isso é voltado para que a empresa seja competitiva com seus resultados no mercado. E a gestão de custos, ela, pelo que eu percebo, vem antes, porque ao se definir valores, ao se definir todo esse esforço para colocar esse produto ou serviço no mercado, ele acaba sendo competitivo para a empresa e acaba, então, tendo maior peso para, assim, ser exposto. Porque, digamos assim, eu vou colocar um novo automóvel no mercado. Então, ele vai ter que ser um automóvel que bata de frente com outros concorrentes. Porque eu não vou simplesmente lançar um carro por lançar.
Eu tenho que saber o quanto eu vou gastar com esse carro e quanto eu vou querer adquirir com ele. Quem é o meu público? Ao final, vai ser satisfatório? Porque, por exemplo, dentro da categoria dos populares, eu tenho, por exemplo, o Fiat Mobi, tenho o Renault Kwid. Então, são carros que estão no mesmo patamar, por exemplo, tanto em faixa de preço quanto disponibilidade. Diferente de eu querer, deixa eu ver, um Amarok ou um Ranger. Mais ou menos dessa forma, porque eu não sou muito boa de carros. Eu estou tentando levar o meu entendimento, construir, na verdade, conhecimento aqui com vocês. E a gestão de investimentos, como nós estamos tratando sobre o nosso componente, o investimento ele é definido como uma situação na qual ocorre mudança de capital de alguma forma. Isso acontece na compra de uma empresa existente, um projeto novo, entre outros. O objetivo é criar valor, ou seja, recuperar o que foi investido no início e aumentar a rentabilidade, a taxa de juros, em determinado prazo. A tarefa de gerenciar investimentos está diretamente relacionada com as análises de risco e de custos, de forma geral. O gestor deve selecionar o que for mais relevante para o crescimento da sua empresa. Nós já vimos um pouco sobre a gestão de investimentos. Falei para vocês nos vídeos passados. Falei também sobre a taxa de juros. Então, eu vou prosseguir, depois eu faço essa retomada aí com vocês. Gestão de riscos, o menorzinho. Gestão de riscos é o processo de organizar, planejar, controlar e dirigir os materiais e recursos humanos de uma organização, a fim de reduzir os efeitos dos riscos sobre essa empresa ao mínimo possível. Basicamente, é o que a administração faz. Percebam, gente, que essas 4 formas de gestão, elas se relacionam com a engenharia econômica. Então, observem que tudo é planejamento nos seus mínimos detalhes. Eu quero comprar um capacete. Qual é o capacete que vai melhor se adequar à minha necessidade? Então, eu vou ter que ver a questão econômica. Tem que ser um que seja dentro do meu bolso, do meu orçamento, mas que atenda à minha necessidade. E que, ao final, saia com custo-benefício para mim. E esse custo, quanto é que eu, no caso, quanto eu vou pagar, quanto eu estou disposta a pagar? Vale o investimento? Vale eu empregar o meu dinheiro nesse capacete? Será que não tinha opções mais viáveis? Ou será que eu não deveria ter juntado mais para comprar um melhor? Então, é mais ou menos isso. E o risco foi o que eu assumi. Se eu pesquisei no mercado, eu escolhi um capacete mais barato para minha necessidade, e eu quis comprar ele, sendo que eu poderia ter investido em outro, foi algo que eu assumi fazer. Talvez ele não seja bom, talvez ele seja bom. Observe que são muitas incertezas. Nós sabemos que é um capacete, que o objetivo dele é a proteção, mas eu só vou saber isso durante o tempo que eu utilizar. Basicamente, é o que acontece. Tudo é planejamento, tudo é você mensurar, pôr as cartas na mesa e dizer assim, eu vou investir isso, eu quero correr o risco de comprar, eu vou correr esse risco, e se eu correr esse risco, eu vou ter como ressarcir depois, eu vou ter como remediar depois. Basicamente é isso, porque se o capacete não servir, possa ser que eu sofra algum acidente, possa ser que eu não sofra nada, mas foi algo que eu me propus a isso. Ok? Eu espero que esteja ficando claro. Porque, assim, mesmo que esteja bem divididinho
o assunto, gestão disso, gestão de aquilo, observem que todos eles, no final, se complementam. Como eu falei para vocês, se na casa de vocês gasta durante 30 dias 10 quilos de açúcar, se por acaso gastar a mais, já saiu do seu orçamento. Talvez possa faltar, talvez possa ficar lá até para o outro mês. Então, tudo vai depender de como você organiza isso, de como você dosa, de como as pessoas que moram com você também vão utilizar, vão entrar nesse planejamento. Porque não adianta, no caso, a energia. Eu economizar energia, sendo que o meu pai, a minha mãe ou a minha irmã não economizem. Então, eu posso dizer assim, no mês eu pago X, mas sendo que ali, naquele valor, não tem só eu, tem a minha família. Mas como é que eu vou mensurar o que cada um gastou ou não? A gente pode observar que uns ficam com a luz mais tempo acesa, outros não. Mas e na hora de dividir isso, como é que fica? É certo dividir igual para todo mundo? É certo uns pagarem a mais que outros? Como é que nós vamos provar? Porque só observação não vale. Porque dentro das empresas não é assim. É preciso estar tudo dentro dos conformes, de acordo com o plano. Ok? E qual é a importância da engenharia econômica? Então, como a engenharia econômica avalia sistematicamente os aspectos econômicos de soluções apresentadas para problemas da engenharia, ela fornece ferramentas que permitem tomar decisões mais acertadas em relação à economia. O objetivo é reduzir custos ou maximizar os benefícios para alguma empresa. A área é dividida em 3 pontos fundamentais, como vamos ver a seguir. Decisões de investimento. Definir os melhores investimentos a serem feitos. O engenheiro econômico usa, entre outros, o conceito de taxa de retorno, que é aquilo que a gente conversou. Será que se eu empregar esse dinheiro em tal empresa, vai me render algo a mais do que eu estou investindo? Será que esse capacete que eu vou adquirir, ele é bom para a minha necessidade? Imaginem a polícia militar. Então, vamos ver aí um engenheiro econômico. Todo equipamento, a indumentária, os EPIs, tudo que um policial militar for utilizar, tem que ser pesquisado, tem que ser mensurado. Porque se ele vai portar uma arma de fogo, então não pode ser qualquer uma. Se ele for em operações na rua, não pode ser qualquer colete à prova de balas, qualquer fardamento. Tem que ser algo que haja com a necessidade dele. Porque se eu contratar qualquer empresa, comprar qualquer coisa, então, quando for uma operação, aquilo ali já não vai servir, já vai ser um fiasco. Então, vai ser tempo jogado fora, dinheiro jogado fora e vidas jogadas fora. Por isso é preciso pensar, se eu for investir nessa arma, qual é o retorno que ela vai me dar? Ela vai ser mais produtiva para a minha necessidade do que outros modelos. É como fala aqui na aquisição de equipamentos. As comparações de alternativas são usadas para avaliar e decidir entre projetos, por exemplo. Existem diferentes métodos que auxiliam essa etapa, porque você vai ver qual é a melhor alternativa que se encaixe na sua necessidade. Tem aqui também a aquisição de equipamentos, ou, já falei para vocês, a comparação de alternativas. Antes de decidir comprar ou não um equipamento, é importante conhecer não apenas o preço, mas também as taxas de desvalorização dos produtos examinados. Isso aqui é muito voltado para bens móveis e imóveis. Porque se você compra um automóvel, uma moto, você sabe que com o passar dos anos ele vai desvalorizando. Então, vale a pena comprar isso agora? Vale a pena investir nesse veículo agora, nessa casa agora?
Porque, assim, diferente de terreno, de casa, que não desvaloriza, que só valoriza, automóveis desvalorizam com o tempo. Então, tem que se pensar em tudo isso. Um custo de um automóvel é 100 mil, mas daqui a alguns anos ele vai custar 75, 60 mil. Vamos continuando. Como está o mercado de trabalho da engenharia econômica? Vocês podem até me perguntar por que nós estamos trabalhando com engenharia econômica, sendo que nós somos da administração. Justamente porque a engenharia econômica, como nós vimos, trata-se do planejamento. Trata-se de você organizar compras, vendas, aquisição de material, como você vai tomar melhores decisões e como você vai fazer para a sua empresa crescer, já que você é um gestor, está tomando conta dela. Então, é importante porque você vai tratar com economia, você vai saber quais são os preços competitivos do mercado, você vai saber o quanto você está ganhando e o quanto você possivelmente pode perder. Tudo isso é importante porque imagine que você não é obrigado a saber nada de economia. Então, eu simplesmente posso chegar e dizer para você que a gasolina todo mês vai subir de preço. E você não entende por que isso está acontecendo, porque você não é obrigado a saber de economia. Mas quando você sabe de economia, você entende os princípios do porquê a gasolina está aumentando, você não vai justificar, mas você vai compreender se essas decisões estão certas ou se estão erradas. Você não vai ficar apenas no achismo. No caso, você de forma geral, tá, gente? Não vai ficar só no achismo. Vou dizer, por que o gás de cozinha aumenta tanto? Por que a cesta básica aumenta tanto? Por que tais coisas estão tão caras? E por que em outros países são mais baratos? Então, entre essa questão de oferta, demanda, procura, sobre essa questão do salário, quantas pessoas ganham, quantas pessoas estão dispostas a pagar. Tem toda essa questão. Por que você compraria um iPhone de 15 mil reais e não compraria um celularzinho mais em conta de 1.500? Então, tudo isso tem que ser mensurado nos mínimos detalhes. Falando assim abertamente, pode ser algo bem subjetivo, porque nós não somos obrigados a saber as coisas nos mínimos detalhes. Mas quando nós passamos a fazer parte de uma organização e queremos que ela cresça, se desenvolva, nós necessariamente temos que saber como ela funciona, como ela cresceu, como ela se constitui, para que estejamos preparados para tudo. É igual um médico. Imagine o médico chegar e dizer: eu vou estudar o corpo humano, mas eu quero me especializar só no coração. Então, ele vai esquecer todo o resto do corpo, porque ele só vai saber mexer no coração. Então, ele está se formando médico por quê? Porque necessariamente ele teria que ter uma visão como um todo do corpo humano e seu funcionamento como um todo, para depois ele se especializar apenas no coração, mas já tendo conhecimento prévio do corpo todo. Bem assim, o gestor ele tem que ter o conhecimento do corpo organizacional como um todo, para depois ele se especializar em uma área que ele ache cômoda, mas ele conhece tudo. E se precisar em determinado momento, ele já está apto a tomar decisões por conta disso. Por isso é importante não ficar apenas nessa caixa, dizer assim, é a minha área, essa e as outras eu não vou me importar. Não, é preciso ter um pouco de conhecimento sobre isso. A teoria geral na teoria dos sistemas fala sobre isso. Diferentes áreas de conhecimento convivendo juntas para atingir um único objetivo. Então, a engenharia econômica é uma área que vem crescendo significativamente. Dessa forma, surge uma carência de profissionais especializados.
Em épocas de economia instável, a presença de engenheiros habilitados nesse setor torna-se ainda mais importante. Também de engenheiros administradores também com conhecimento em engenharia econômica. Habilitados nesse setor torna-se ainda mais importante, tanto para as empresas de grande quanto para as de pequeno porte. Entre as principais atividades que os profissionais de engenharia econômica podem praticar estão atuar em mercados financeiros e de crédito, trabalhar em setores de compra e venda de ações, negociar seguros e commodities, fazer consultorias financeiras para empresas, definir os melhores cenários do mercado a partir de análises macro e microeconômicas, né? Macro, digamos, o mundo todo, micro, só a cidade de Itaberaba. O conhecimento em área econômica permite ingressar em organizações que precisam de profissionais com noções de payback. Nós vamos trazer isso nas próximas videoaulas. E de custos envolvidos que apliquem métodos comparativos de projetos, que saibam avaliar retornos de investimento e que analisem taxas de depreciação de produtos e equipamentos. Então, mesmo que você seja apenas profissional da área de administração, você está convivendo com diferentes áreas de conhecimento que para você, para nós, é muito mais em conta, é muito mais vantajoso saber isso. Essa parte aqui eu não vou abordar com vocês, porque foca apenas na engenharia econômica como uma área. O que nós vamos focar é no que a engenharia traz de, não só bom, mas traz de importante para, juntamente, vocês viram que tanto meu Deus, engenheiros, economistas, tanto que muitos dos princípios da administração vêm de princípios economistas. Meu Deus, eu estou esquecendo as palavras. Vem de princípios economistas justamente porque todos eles estão convivendo juntos no mesmo objetivo. Está ali você gerenciando a organização, mas você entendendo o que o contador está fazendo, entendendo o que o economista está fazendo, as instituições financeiras estão falando na mídia, você entende como o mercado financeiro funciona, como os investimentos estão. Será que eu vou investir em imóveis? Será que eu vou investir só nos terrenos? Será que eu vou investir não agora, mas daqui a um mês? Então, tudo isso é necessário. Observem que no caso, todo esse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui é a alimentação do corpo humano. Então, você sabe que cigarro é muito prejudicial à saúde, mas você fuma, então você assume o seu risco, você já planejou quantos maços você pode fumar durante o dia, e você entende o tanto de tempo que tem e por que você começou a fumar. Mas você fez o planejamento, se organizou, viu qual é os maços que você vai comprar, que cabe dentro do seu orçamento, e você vai e faz. Então, observem que tudo tem planejamento. Mesma coisa a organização. Quanto é que eu vou gastar? Qual é o mais barato? Será que o mais barato realmente é o melhor? Ou será que se eu investir uns R$ 2 a mais, não vai ser mais vantajoso? Porque eu posso adquirir um equipamento de segunda mão, mas que com um mês de uso já vai quebrar. Aí o custo com a manutenção, com a compra de outra, ou com um técnico para consertar, um mecânico para consertar, vai ser muito maior do que o preço que eu adquiri para comprar aquela máquina. Então, eu poderia ter acrescentado esses R$ 2 a mais, comprar uma máquina nova e que ele não viesse a me dar tanto prejuízo quanto a seminova.
Então, pessoal, esse foi o tema que eu quis trazer para vocês hoje. Seguindo aqui a apostila que eu tinha colocado para vocês nos arquivos, nós falamos sobre o que é análise de investimento, falamos sobre diagramas de fluxo de caixa, falamos sobre taxa de juro real e inflação, e hoje estamos falando sobre a engenharia econômica, porque tudo isso está dentro do nosso conteúdo programático sobre a análise de investimento. Então, os próximos vídeos eu vou trazer para vocês sobre o que é o payback, o valor presente líquido, o valor futuro líquido, o valor uniforme líquido e a taxa interna de retorno. Ok? Então, tudo isso está dentro do nosso cronograma. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Dúvidas, entrem em contato comigo e a gente se vê nos próximos vídeos. Tá bom? Tchau, tchau.